Graça e paz, amados irmãos em Cristo. Que Deus abençoe cada um de nós. Que Deus nos fortaleça cada dia mais. Que o Senhor venha jogar por terra a afronta, a fúria. Que o Senhor venha nos dar sabedoria. Que a cada dia nós possamos ser mais grato a Ele e nos aproximar mais dEle, né? Do nosso Deus. Porque o nosso Deus é fiel, né? Justo e verdadeiro. Eu quero ler alguns versículos aqui no capítulo de livro de Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14, que fala sobre a fé e a ação. Muitas vezes a gente fala, eu tenho muita fé em Deus, porque é isso e aquilo, mas como o Tiago vai descrever aqui, nós temos que ter fé e também ação, né? Porque Deus, ele é fiel e tem que ter fé e atitude, né? Não é só dizer eu tenho fé, mas é pela fé que você vai tomar atitude. Porque a fé sem atitude, ela de nada adianta, né? E aqui diz assim, aleluia, versículo 14, 2:14. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações, aleluia. Será que essa fé pode salvá-lo? Não pode, né? Então, a nossa fé não pode nos salvar, né? Se não tiver uma ação, né? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupas e que não tem nada para comer. Se você não lhe dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Visitam, aleluia, agasalhos e comam bem. Vistam, agasalhem e comam bem. Portanto, a fé e ação, e a fé é assim, perdão, irmãos, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ação, é coisa morta. É aqui, ele está fazendo um exemplo, né? Perdão, irmão. Se eu olho para um irmão que está necessitado de algo, como ele necessitou aqui, tem um irmão que eu conheço, precisa de roupa, de agasalho, de mantimento para se manter. E se eu sei que aquele irmão está nessa necessidade e eu vou visitá-lo, chegar lá, aí quando eu chegar na casa dele eu vou e falo, irmão, eu vim aqui te visitar, né? Vamos orar, que Deus te abençoe, vai dar tudo certo. E se eu posso dar um agasalho para ele, se eu posso dar um alimento para ele, e eu simplesmente vamos ter fé e Deus vai fazer, e eu não fizer nada por ele, é uma fé morta, não adianta. Eu tenho que ter fé que Deus vai fazer, que Deus vai levantar ele, mas eu tenho que fazer o quê? Como o Tiago está falando aqui, eu tenho que vestir ele, calçar ele e alimentar. Até, né, porque através dessa atitude que eu tomar, o Senhor vai se alegrar de mim. O Senhor vai ficar feliz, né? E Ele vai enviar a providência, vai dar ânimo para aquela pessoa que está ali, e aquela pessoa vai se levantar, né? Porque se a gente está passando por uma luta muito grande, e a gente precisa de uma palavra, mas a gente precisa de uma palavra com atitude, né? Aleluia. Então não adianta eu chegar na casa de um irmão, de mãos vazias, só com a fé. Né? Como ele está falando aqui, é morta, a fé é morta se não tiver acompanhado da atitude. Aleluia. E aqui ele continua dizendo assim, mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. E eu respondendo, então me mostra como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações, aleluia. Você crê que há somente um Deus? Ótimo. Os
demônios também crê e treme de medo. É verdade, os demônios, da mesma forma que nós cremos, que só tem um Deus, os demônios também crê. E diz a palavra do Senhor aqui que ele estremece, ele treme de medo quando fala em Deus, porque ele sabe quem é Deus, né? O demônio sabe mais do que eu e você quem é Deus, porque de onde é que ele veio, né? De onde é que ele foi lançado na terra, né? Então não adianta dizer eu creio em Deus, eu tenho fé, o demônio também tem, né? Então nós temos que ter a fé e a atitude, né? Aleluia. E ele continua dizendo assim, se eu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ação não vale nada. Como é que nossos antepassados, Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar. Veja como a sua fé e a sua ação agiram juntas por meio da sua ação. A sua fé se tornou completa. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio da sua ação e não somente pela fé. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. Aleluia. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ação está morta. Amém? Então aqui Deus, Tiago dá dois exemplos, né? O exemplo de Abraão, ele creu. Ele tinha fé em Deus, mas ele tomou uma atitude. Ele falou assim, eu ofereço meu filho ali em holocausto, porque eu sei que Deus proverá o cordeiro. E ele subiu ali naquela certeza que Deus ia prover o cordeiro. E assim foi, né? Foi a fé com a ação, a fé com a atitude. Aleluia. E ali Deus fez coisas grandes na vida de Abraão. E da mesma forma como aqui fala na vida de Raabe. Raabe poderia ter sido pega ali, escondendo os espiãs, e poderia ter sido morta e a família dela inteira morta. Mas pela atitude dela, pela fé dela em Deus, no Deus de Israel, mesmo sem conhecer ele, só em ouvir falar, ela tomou uma atitude, né? Crendo que Deus livraria ela e a família dela. E assim foi, né? Aquela cidade, diz a palavra do Senhor, foi toda destruída. Ficou somente a casa de Raabe de pé, né? E ela foi aceita por Deus, né? Então que nesta hora de hoje o Espírito Santo de Deus venha nos dar sabedoria, que nós vamos caminhar com o Senhor, fazer aquilo que é certo, que é reto aos olhos do nosso Deus, fazer aquilo que é bom, para que o nome do Senhor seja sempre glorificado e exaltado em nossas vidas, para que quando eu e você dobrar o nosso joelho, o Senhor responda as nossas orações, né? Que a gente não veja os nossos irmãos em necessidade e apenas bata no ombro dele como é de costume, né? E dizer, meu irmão, tenha fé, Deus vai fazer. Vai, Deus vai fazer, mas você precisa tomar uma atitude de não só bater no ombro do amigo, do irmão. Se você pode ajudar, estende a tua mão, porque o Senhor vai te responder. Em nome de Jesus, que nesta hora Deus esteja visitando os nossos familiares, de longe e de perto, e que nós vamos ter a atitude, né? Aleluia, acompanhado com a fé, para que não seja morta, aleluia, e que o nome do nosso Deus seja exaltado e glorificado em nossas vidas. Fique na paz, que o Espírito Santo de Deus permaneça com cada um de nós, que daria eu e você ao Senhor, por todos os benefícios que Ele tem feito por nós. Amém?